Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do projeto Autoconhecimento e Transformação. Eu preciso fazer uma ressalva aqui para começar essa aula. Essa é a aula talvez mais difícil aqui desse módulo. Essa é a aula mais complexa, ela é bem densa. Talvez você precise assistir mais de uma vez. Fica tranquilo, não é comum aulas que são tão densas assim como essa. Fica tranquilo, assiste com calma, você vai conseguir entender tudo se você prestar atenção, porque eu explico direitinho, passo a passo. É muito importante você entender todos os detalhes disso que eu vou dizer aqui. Agora pode até parecer que isso não serve para nada, mas quando eu começar a falar do cérebro, quando eu começar a falar de hábito, quando eu começar, por exemplo, a falar da mudança e das ferramentas que você usa para mudar, você vai perceber que foi essencial você entender esses conceitos aqui da aula de hoje. Então, preste atenção em tudo, fica tranquilo e fica com calma. Talvez tua cabeça fique fervendo aí, porque não é uma aula que é de um nível fácil, digamos assim. É uma aula de um nível um pouquinho mais avançado, mas eu confio em você. Eu quero justamente levar você aí para um nível mais avançado de conhecimento. E não tem problema se você não entender alguma coisa. Para isso serve a região aí de comentários aí embaixo e para isso serve o e-mail alunos@neurovox.academy para você tirar as dúvidas que sobrarem aqui dessa aula, caso haja alguma dúvida. Não esquece, não fica com dúvida aí na tua cabeça. Se surgir dúvida, pode falar com a gente, vai ser um prazer te responder e esclarecer essas dúvidas. Mas já estou alertando, né, que se você está aí, sei lá, com sono, mau humor, com fome, enfim, talvez seja melhor você resolver essas coisas antes de assistir essa aula, que ela vai ser um pouquinho mais densa, um pouquinho mais pesada. Para alguns de vocês já familiarizados com a ciência, com os termos científicos, vai ser leve, vai ser tranquilo. Mas eu sei que para muitos de vocês é tudo muito novo, então é bom você assistir com calma e tranquilidade. Eu não quero te assustar também, tá? Tá tudo muito bem explicado, você vai ver, mas eu também não quero que você fique chateado porque às vezes você não entendeu uma coisa ou outra. Vale às vezes voltar, assistir novamente com calma, anotar, tudo isso é importante para que você aproveite muito essa aula de hoje. Essa aula foi uma aula que eu nunca tive. Eu nunca tive uma aula como essa aqui que eu vou dar para você hoje. Uma aula que reúne uma série de definições básicas da ciência. E aí o que eu fiz? Eu reuni tudo que fica espalhado por aí normalmente em uma aula só. Talvez você possa até ser um psicólogo e você não teve uma aula que reuniu tudo isso que eu vou te falar aqui. Algumas aulas falaram disso, outras aulas falaram daquilo, então eu quero reunir tudo num lugar só, para a gente ter definições básicas para você começar a entender o teu cérebro, o teu comportamento, a tua mente. Se você é novato, se você nunca teve contato com esses conteúdos, então eu te digo, é raro, eu nunca vi uma aula, um curso que reúna tudo isso que eu vou falar aqui nessa aula de hoje. Ela é muito preciosa, foi com muito carinho que eu fiz tudo isso, eu fiz de tudo para que fosse o mais fácil possível de entender. Então, vamos lá comigo? Tá preparado? Vamos nessa. O ser humano tem um hábito muito curioso. Ele costuma falar sobre coisas sem saber direito o que ele quer dizer quando ele diz as coisas. Por exemplo, a palavra felicidade. Praticamente todo mundo fala em algum momento sobre felicidade. Mas muito pouca gente para pensar realmente no que significa a felicidade. Outro exemplo é o amor. Praticamente todo mundo fala em algum momento da vida, eu te amo. Mas o que você entende por amor? Já parou para pensar que quando você diz eu te amo para o teu esposo ou para tua esposa, esse amor que você chama de amor pode ser diferente do que ele ou ela entende por amor? Aqui no projeto eu vou usar palavras que vão se repetir muito ao longo das nossas aulas. Eu já usei algumas delas, aliás. A palavra cérebro, por exemplo. A palavra comportamento. Ou então, a palavra mente. A palavra decisão, escolha e por aí vai. Mas afinal, o que é o cérebro? Para que serve o cérebro? O que é o comportamento? O que é a mente? O que é uma decisão? E uma escolha? E um julgamento? O que são cognições? O que são os afetos? Na aula de hoje, eu quero te responder todas essas questões. Isso significa que a aula de hoje será bastante conceitual, ou seja, será uma aula de conceitos, conceitos científicos. Eu vou te explicar detalhadamente o que cada uma dessas palavras significa para a ciência
E como essas são palavras que eu vou usar muito ao longo do projeto, eu preciso que você entenda o que eu quero dizer quando eu uso cada uma delas daqui para frente. Então, vamos começar do maior, do mais amplo até o menor. O que é o cérebro? O cérebro é uma máquina biocomputacional. Ele é uma máquina biológica que realiza computações. Ou seja, é uma máquina biológica que realiza processamento de informações. Isso pode te levar a achar que o cérebro é como um computador desse que você está usando para ver a aula. Isso inclui o teu celular, que é um pequeno computador. Mas isso está flagrantemente errado. O cérebro não funciona como um computador digital. Esses computadores digitais se baseiam em uma computação binária de 2 dígitos, 0 e 1. Tudo que aparece na tua tela é uma combinação entre zeros e uns. Não é assim que o cérebro funciona. Alguns cientistas afirmam que o cérebro é um computador quântico digital. Ou seja, que existem aspectos digitais, mas também aspectos quânticos na computação cerebral. Outros pesquisadores dirão que o cérebro é um aparelho analógico digital. Outros pesquisadores ainda dirão que o cérebro não é um computador de jeito nenhum. Esses são minoria, mas vale mencionar. Eu vou deixar, inclusive, nas referências aí embaixo, um texto de um desses. O nome dele é Robert Epstein. Ele é um respeitado cientista e ele afirma que o cérebro não processa informação, que não é isso que o cérebro faz. Se você se interessa por computação cerebral, vale ler, mas eu já deixo avisado, o texto é em inglês e é difícil. Pedro, estou no time daqueles que entendem que o cérebro é sim um aparelho biocomputacional. Eu ainda não consigo te dizer com segurança qual é a natureza dessa computação. Se ela é quântica, se ela é analógico-digital, ou uma combinação entre essas coisas. Isso ninguém sabe ao certo, mas tem gente muito boa estudando essa questão. O ponto aqui é que o cérebro é um aparelho biocomputacional que com certeza não funciona como o seu ou o meu computador. Beleza, agora vamos continuar. Para que serve o cérebro? O cérebro é uma máquina biocomputacional cuja função é aumentar as chances de sobrevivência e procriação do indivíduo. É isso que o cérebro faz na natureza, é para isso que ele serve. Ele serve para aumentar a probabilidade que um bicho tem de sobreviver e procriar. Para pensar, por que a maioria das pessoas tem prazer com a relação sexual? O prazer, esse sentimento, ele é produzido pelo cérebro. Sexo é justamente o ato que te permite procriar. Por que você tem prazer com comida e água? Porque comida e água te permitem sobreviver e se tornar mais forte. Por que você sente dor? Porque a dor te permite fugir do que te machuca, aumentando a tua probabilidade de sobrevivência. Por que você sente o medo? O medo te permite ser cauteloso e evitar as coisas que te ameaçam. Isso aumenta a tua probabilidade de sobrevivência. O cérebro, então, nos ajuda a sobreviver e procriar. Mas como ele faz isso? O cérebro é uma máquina biocomputacional cuja função principal é aumentar as chances de sobrevivência e procriação do indivíduo através de processos de redução de incerteza. E aqui nós temos uma nova palavra, incerteza. O que é uma incerteza? Para entender a incerteza, nós temos que olhar para o seu oposto. Qual é a única certeza que nós temos na nossa vida? É a morte. O meu sócio, que mora aqui em São Paulo como eu, ele costuma dizer o seguinte, ele costuma dizer que existem 2 certezas na vida. A primeira é a morte. A segunda é que vai ter trânsito na Avenida Rebouças. E eu acho que essa também é uma certeza. Mas então, falando sério agora, eu te pergunto, por que a morte é uma certeza? Ora, é porque não há qualquer outra possibilidade que não seja a morte. Não existe outro caminho, não há outra possibilidade. Todos nós morreremos. Isso é uma certeza. A incerteza surge justamente quando existe mais de uma possibilidade de viver. Quando existe mais de um caminho possível, mais de um resultado possível do comportamento, mais de uma maneira de viver, de pensar, de sentir, de agir. Quanto maior o número de possibilidades que um ser vivo tem para viver, maior será o grau de incerteza na vida dele.
Para lidar com as incertezas, esse ser vivo tem que ser mais complexo, ele tem que estar adaptado para lidar com essas incertezas, e isso significa que quanto mais complexo é o ser vivo, mais complexo é o ambiente onde esse ser vivo vive e maior será a incerteza desse ser vivo. O ser humano possui o cérebro mais complexo. O mundo dos seres humanos é o mundo mais complexo do reino animal. Nós vivemos em sociedades violentamente complexas. Nós precisamos lidar com outras pessoas, negociar, liderar, ser liderados e por aí vai. Isso significa que para nós a quantidade e o tamanho das incertezas é muito maior do que para qualquer outro ser vivo. A complexidade do cérebro é proporcional ao volume de incerteza que nós enfrentamos. Nosso cérebro é uma máquina adaptativa que serve para que nós sejamos capazes de reduzir as incertezas e, com isso, garantir a nossa sobrevivência. E isso significa que o nosso cérebro odeia incertezas. Incertezas podem significar a morte, e como o cérebro tem por função garantir a sobrevivência, então a consequência disso é que ele odeia incertezas. E eu vou te dar alguns exemplos práticos disso. Você vai na casa de um amigo seu. Teu amigo deixa a chave da casa dele com você porque ele não vai estar em casa quando você chegar lá. Chegando na casa dele, você se depara com um cachorro enorme. O cachorro tá lá, quieto, só te olhando. É um Rottweiler, maior que você. Eis que surge na tua cabeça definitivamente uma incerteza. Será que ele é manso? Será que ele é bravo? Essa incerteza produz uma enorme ansiedade no teu cérebro e você vai entender essa ansiedade no nosso módulo sobre o funcionamento do cérebro. Mas o ponto aqui é que essa incerteza é altamente ansiogênica para o cérebro. Olha aí um primeiro jargão científico para você. Ansiogênico é aquilo que produz ansiedade. Na verdade, tudo que tiver gênico depois costuma ser aquilo que produz o que vem antes. Então, depressogênico é o que produz depressão, por exemplo. A incerteza é ansiogênica, ela produz ansiedade. Você não sabe se aquele cachorro é manso ou se aquele cachorro é bravo, mas suponha que teu amigo te disse: olha, meu cachorro é muito bravo, não chega perto dele. Aí você chega lá na casa do teu amigo e o cachorro está solto no quintal. O cachorro fica te olhando lá parado, solto no quintal. Você não vai ficar tão ansioso nessa situação agora. Você sabe que o cachorro é bravo. Não existe tanta incerteza aqui. Então você simplesmente puxa o telefone, liga para o teu amigo e fala para ele: cara, não vou entrar, teu cachorro está solto aqui no quintal. E tudo bem. Ou então imagina outra situação. Se o teu amigo te disser assim: olha, meu cachorro é grande, ele parece bravo, dá medo, mas ele é um bundão, ele é muito dócil, ele adora carinho. E aí você chega lá e o cachorro tá lá no quintal. Tá solto lá, te olhando. Você até olha pro cachorro, pensa que ele é muito grande mesmo, dá até medo. Mas aqui também a tua incerteza é menor, tua ansiedade é bem menor. Você chama o cachorro e aí ele vem para perto. Você dá uma testada para ver se ele é manso mesmo e dali a pouco você está brincando com o cachorro, você entra na casa e espera o teu amigo. Ou seja, sabendo que ele é bravo ou sabendo que ele é manso, tua incerteza diminui e isso diminui a tua angústia e a tua ansiedade. O cérebro odeia incertezas. Outro exemplo. Um dos medos mais comuns que nós costumamos ter desde muito jovens é o medo do escuro. Imagina para os nossos ancestrais, o que o escuro significava? O escuro significa que você não sabe o que tem ali. E para os nossos ancestrais, pode vir um leão te abocanhar, pode vir uma cobra, pode ter um guerreiro de outra tribo vindo te matar. Então nós temos uma programação biológica que faz com que ter medo do escuro seja algo que nós aprendemos muito cedo, desde muito cedo. O escuro é a materialização da incerteza. E agora nós podemos falar sobre um comportamento. Quando eu abro perguntas no meu Instagram, por exemplo, perguntando para as pessoas qual é a maior dificuldade da vida delas com a mudança de comportamento, chovem respostas dizendo que a dificuldade é medo das coisas não darem certo, ou então medo do desconhecido, medo das coisas não acontecerem como planejado.
O medo do desconhecido, ele é em relação ao que vai acontecer em nosso futuro. Ele é uma manifestação mais adulta do medo do escuro. Porque o desconhecido, ele é incerto, por definição, e essa incerteza, ela é ansiogênica, ela é angustiante. Não é à toa que existem empresas e profissionais que se dedicam a vida a reduzir as tuas incertezas. Seguro, consultoria financeira e até mesmo a tua participação aqui no projeto Autoconhecimento e Transformação. Tudo isso reduz algumas incertezas da tua vida. Se você parar um pouco para pensar, grande parte dos medos que nós temos são justamente sobre aquilo que é incerto ou que gera em nós a percepção de incerteza. Então, resumindo agora, o cérebro é uma máquina que está aí para garantir nossa sobrevivência e procriação. Para fazer isso, ele fará de tudo para reduzir as nossas incertezas e, para reduzir as incertezas, o cérebro faz diversas coisas. Por exemplo, ele regula o equilíbrio biológico do corpo. A gente chama esse equilíbrio biológico de homeostase. Ele regula tua temperatura, tua pressão arterial, o nível de hidratação do teu corpo, o número de batimentos cardíacos, tua respiração e por aí vai. Essas são algumas das coisas que o teu cérebro faz. São computações realizadas pelo teu cérebro. Todas elas têm por objetivo reduzir as incertezas. Exemplo prático agora. Imagina que um dia amanhece muito frio. Teu cérebro percebe esse frio. Se o teu corpo esfriar muito, você morre. Veja como algo tão simples quanto o frio é capaz de aumentar as incertezas. No dia anterior, estava uma temperatura agradável. Agora, de repente, frio. O frio traz incerteza porque surgem diversas possibilidades que antes não existiam. Será que você vai sobreviver? Será que esse frio vai passar a tempo? O que você vai fazer? Sem você decidir, sem você perceber, teu cérebro comanda os vasos sanguíneos da tua pele a se dilatarem e aí o sangue ele flui melhor e te deixa mais quente. O cérebro, sem você controlar e perceber, comanda os pelos do teu corpo a se erguerem para reter o calor. O cérebro ordena, sem que você comande, sem que você perceba, teu corpo a queimar calorias, inclusive gorduras que você tem acumulada, para que você produza mais calor. O cérebro comanda teus músculos a tremerem, porque tremendo você movimenta os músculos e isso gera também calor. Enfim, esse é um exemplo de como o cérebro reduz incertezas. O frio impõe uma incerteza, uma possibilidade de morte. O cérebro comanda teu corpo para reduzir essa incerteza e adotar medidas de proteção. E para nós aqui no projeto tem uma outra coisa que é realizada pelo cérebro que é fundamental. A mente. A mente é o que o cérebro faz. Essa é uma frase muito famosa, usada por muitos neurocientistas. É uma frase originalmente do grande psicólogo, professor de Harvard, um cara chamado Steven Pinker. Veja só, assim como o controle da sua pressão arterial é produzido por uma computação cerebral, o que o Steven Pinker quer dizer é que o teu pensamento, as tuas ideias, o teu planejamento, a tua memória, as tuas emoções, os sentimentos, enfim, tudo isso que costuma ser chamado de mente, isso é também produzido por computações cerebrais. A mente é o que o cérebro faz. Mas vamos definir isso um pouco melhor. Vamos definir a mente de um ponto de vista científico. Você aí tem uma experiência subjetiva de existir. Subjetivo é aquilo que é particular ao sujeito. Em outras palavras, é aquilo que é individual. Uma pedra não possui uma experiência de ser pedra. Um pé de alface não possui uma experiência existencial. Não existe na natureza a experiência de ser um pé de alface. É claro que a pedra e o pé de alface existem. O que eu estou dizendo é que não existe a experiência de ser uma pedra, nem a experiência de ser um pé de alface. A existência das pedras e dos vegetais é desprovida de uma experiência que lhes acompanha. Com seres humanos e muitos outros animais a coisa é diferente. Se você é João, você tem uma experiência individual, particular, tua. Poderíamos chamar essa experiência de ser João. Ou seja, você é João, você tem uma experiência de ser João que é única e exclusivamente tua. Eu não posso ser João, João não pode ser eu. Logo, é uma experiência própria de cada indivíduo, uma experiência individual e particular. É isso que nós queremos dizer quando nós afirmamos que a experiência é subjetiva. É uma experiência própria ao sujeito que está experimentando.
É o que popularmente no Brasil a gente chama de isso vai de cada um. Isso é de cada um. Alfaces e pedras não possuem experiências subjetivas. Seres humanos possuem. Apesar disso, essa nossa experiência subjetiva é composta por uma série de elementos que eu, João, você e todos os seres humanos temos em comum. Por exemplo, emoções e sentimentos, memória, atenção, preferências, decisões e escolhas, percepções sensoriais, das cores, dos sons, por exemplo, e tantos outros. Vale dizer que a experiência subjetiva de muitos animais não humanos é composta por alguns ou vários desses mesmos elementos. Cachorros, por exemplo, pássaros e hipopótamos, eles possuem memórias, emoções, sentimentos, entre outros desses elementos. Antes de nós continuarmos, eu quero fazer um alerta. Eu não estou dizendo aqui que eu e João temos os mesmos sentimentos ou as mesmas memórias. O que eu estou dizendo é que esses elementos, sentimentos e memórias, fazem parte da nossa experiência subjetiva, individual, enquanto espécie. Todo ser humano saudável tem sentimentos e memórias. O conteúdo específico da memória, o momento do teu primeiro beijo, por exemplo. Isso é individual, subjetivo, só teu. O padrão específico dos sentimentos, o que você sentiu durante esse beijo, também, isso é só teu. Apesar disso, existem muitas semelhanças entre os sentimentos e memórias de diferentes seres humanos, é claro. E é por isso que a gente consegue estudar tudo isso cientificamente. Mas esses elementos nunca serão perfeitamente idênticos entre duas pessoas. Agora nós temos então nossa definição científica do que é a mente. A mente é o conjunto de elementos que compõem a experiência subjetiva de uma espécie. A mente humana, portanto, é o conjunto de elementos que compõem a experiência subjetiva dos seres humanos. Eu já te dei exemplos de alguns desses elementos: memórias, emoções, preferências e por aí vai. Esses elementos também são chamados de processos mentais na ciência, ou então operações mentais, ou então módulos mentais. São nomes técnicos. Alguns desses elementos, ou parte deles, são conscientes, mas a maioria deles trabalha de maneira inconsciente. Veja só, a psicologia é a ciência que estuda a psique e o comportamento. Ela é, portanto, a ciência que estuda a mente e o comportamento. Isso significa que a psicologia estuda esses elementos, esses módulos mentais e os comportamentos que derivam deles. E agora vamos juntar todas as definições até aqui. O cérebro é uma máquina biocomputacional cuja função é aumentar as chances de sobrevivência e procriação do indivíduo através de processos de redução de incerteza. Uma importante função do cérebro são as computações que produzem os elementos que compõem a experiência subjetiva de uma espécie, e esse conjunto de elementos é chamado de mente. Ok, agora nós progredimos bastante. Você já sabe o que é o cérebro e você já sabe o que é a mente. Mas, anteriormente, eu usei outra palavra, comportamento. O que é um comportamento? Comportamento é mais fácil. Comportamento é a ação ou conjunto de ações executadas por um indivíduo. Lembre-se do que eu disse na outra aula. Nosso nível de análise aqui será o nível individual. Existem ciências que estudam o comportamento do grupo, da sociedade. Aqui, o comportamento é a ação ou o conjunto de ações ou padrão de ações executadas pelo indivíduo. Mas nenhum comportamento ocorre isoladamente. Os comportamentos ocorrem em relação com a mente. Por isso a psicologia estuda a mente, a psique e o comportamento. Então, agora eu quero te apresentar a famosa tríade que irá nos guiar ao longo do nosso projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer é dividir a mente em dois elementos diferentes. O primeiro elemento são os afetos. Os afetos são um elemento, um módulo mental. Os afetos incluem as emoções e os sentimentos. Sempre que eu falar de afetos, daqui para frente ao longo do projeto, eu estarei falando de emoções e sentimentos. Nós vamos definir e mergulhar em emoções e sentimentos em outro módulo. Calma. Mas saiba que afetos são emoções e sentimentos. O segundo elemento da mente são as cognições. Essa é uma palavra essencial que você vai precisar entender porque ela é muito usada, daí vem o termo cognitivo. As cognições incluem os pensamentos, as ideias, as decisões, as memórias, a imaginação, as percepções dos sentidos, a visão, a audição, por exemplo, a atenção, o planejamento, entre outras cognições.
E o comportamento nós já definimos. São as ações, o conjunto de ações ou os padrões de ações de um indivíduo. É aquilo que o indivíduo faz. Tudo que você faz, todo comportamento é influenciado por afetos, emoções e sentimentos e por cognições. Entender a relação entre as cognições, os afetos e o comportamento é o que nós chamamos tipicamente na ciência de uma abordagem cognitivo-comportamental. Por exemplo, você de repente sente a ansiedade, ou seja, um processo afetivo. Isso produz ideias na tua cabeça. Você começa a pensar que as coisas vão dar errado. Essas ideias são cognições e elas alimentam outro afeto, outro sentimento, o medo. Esse medo produz mais ansiedade. Com medo e ansiosa, a pessoa abre o armário e come meio quilo de chocolate. Esse é um comportamento. Esse comportamento produz um novo sentimento, sentimento de culpa, processo afetivo. A pessoa começa a pensar que não queria ter comido aquele monte de chocolate, que ela vai engordar. Ela começa a se culpar e alimentar ideias autodepreciativas, tipo, eu sou um fracasso mesmo. Esse é um processo cognitivo. Isso aumenta ainda mais o sentimento de culpa e devido ao sentimento de culpa, a pessoa se sente desanimada, falta de vontade de fazer as coisas. E novamente, esse é um processo afetivo. Aí ela deita no sofá, liga o Netflix e bota um filme triste para assistir. Esse é um comportamento. A nossa abordagem aqui no projeto será bastante cognitivo-comportamental. Eu vou falar muito sobre afetos, cognições e comportamentos. Agora eu quero fazer uma breve pausa para o intervalo, para você descansar, respirar, porque eu sei que essa aula é densa. Essa aula é a aula mais densa, eu já falei no começo, é a aula mais densa e mais pesada desse nosso módulo. Então vai tomar uma água, esfria a cabeça aí, deve estar fervendo se você não está familiarizado com esses termos, e aí depois volta com calma para a próxima parte dessa aula. Até lá!